Olá, tudo bem com você? A nossa aula de hoje é sobre equação literal do primeiro grau. Existem equações que possuem outras letras além da incógnita x, por exemplo, as letras b, a, m, n. Essas outras letras, elas representam valores reais, números reais. Essas equações recebem o nome de equações literais. Essas outras letras, elas também têm um nome específico, elas são chamadas de parâmetros. Então vamos aqui conhecer as nossas equações literais. Aqui nós vamos conhecer as equações literais do primeiro grau. Então, sendo x a incógnita, sendo x o termo que eu quero determinar. Esses exemplos aqui são exemplos de equações literais do primeiro grau. Então, por que elas são equações no primeiro momento? Elas são equações porque elas têm o sinal de igualdade, elas têm o primeiro membro e um segundo membro. Tem uma igualdade, tem o primeiro membro e tem o segundo membro. E por que elas são do primeiro grau? Porque o maior expoente aqui da nossa incógnita, o maior expoente aqui da letra x é 1. Quando o expoente não aparece, é porque ele é igual a 1, a gente não precisa colocar. Então, esses aqui são exemplos de equações literais do primeiro grau. xb igual a 6, px mais n igual a p, 2ax menos 4ax igual a 3b mais x, ax menos 8x igual a 6a mais 8. São equações literais do primeiro grau. E esses dois exemplos aqui de baixo, por que não são equações literais do primeiro grau? Este primeiro exemplo tem uma igualdade, tem o primeiro membro, tem o segundo membro. Porém, olha aqui o expoente da incógnita x. Ele é um expoente de número 2, então esse aqui não é uma equação do primeiro grau, é uma equação literal do segundo grau. Este outro exemplo aqui não é uma equação, por quê? Porque não tem uma igualdade aqui, ó. Apesar da incógnita x ela ter o expoente 1, aqui nós não temos uma igualdade, então por isso que essa aqui não é uma equação literal. Então, como que a gente faz para resolver uma equação literal do primeiro grau? Vamos ver aqui no nosso primeiro exemplo. Sendo x a incógnita, resolva. Ou seja, o x é a incógnita, o x é o que eu tenho que determinar. Para resolver uma equação literal do primeiro grau, eu tenho que separar aqui, ó. No primeiro membro, antes da igualdade, eu deixo todos os termos que tem a incógnita, que tem o x. No segundo membro, depois da igualdade, eu deixo todos os termos que tem os parâmetros e os números que estão sozinhos, os coeficientes que estão sozinhos. Então vamos lá. 3x, como ele é o termo que tem a incógnita, que tem o x, eu vou deixar aqui no primeiro membro. 3x. Aqui o x está do lado direito da nossa igualdade, positivo. Para ele ficar aqui antes da igualdade, o oposto de mais x é menos x. Então eu fico com 3x menos x igual 9m, já está aqui, eu deixo. O mais 3m está antes da igualdade. Para ficar aqui depois da igualdade, o oposto de mais 3m, menos 3m. Então, menos 3m. Agora eu vou agrupar aqui, ó. 3x menos x é o mesmo que 3x menos 1x. Isso é igual a 2x. 2x igual 9m menos 3m é igual a 6m. Então, 6m. 2x igual a 6m. O 2 está multiplicando o x. Tem que lembrar aqui. Para isolar o valor do x, o que eu tenho que fazer? X vai ser igual a 6m. Como o 2 está multiplicando antes da igualdade, qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, o 2 fica dividindo aqui, ó. X igual a 6m dividido por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, x vai ser igual a 3m. Então, a nossa solução aqui é um número coeficiente acompanhado de um parâmetro. Então, a solução aqui da nossa equação é igual a 3m. Então, vamos resolver agora o nosso segundo exemplo. Sendo x a incógnita, então vamos resolver essa equação aqui. Então, nós temos que isolar aqui no primeiro membro, antes da igualdade, todos os termos que possuem x. Depois da igualdade, os termos que têm os parâmetros e os coeficientes, números sozinhos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho x, 3x, o oposto de 3x, menos 3x, igual. O 2a está positivo aqui, eu deixo 2a. O menos 6 está antes da igualdade negativa. O oposto de menos 6, mais 6. Como ele está acompanhado do a, mais 6a. Agora eu vou agrupar aqui, ó, x menos 3x.
1x menos 3x menos 2x igual 2a mais 6a, 8a. O número que acompanha o x está negativo, então o que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar a minha equação por menos 1. Então, menos vezes menos, mais. Vou ficar com 2x igual 8a vezes menos 1, menos 8a. Para eu achar o valor do x aqui, 2 vezes x, o 2 está multiplicando. Então, o que eu tenho que fazer? X vai ser igual a menos 8a. Como o 2 está multiplicando, aqui ele fica dividindo. Menos 8a dividido por 2. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 2, 4. Então, menos 4a. Então, o conjunto de solução aqui da nossa equação vai ser menos 4a. Vamos agora ao nosso terceiro exemplo. Sendo x a incógnita, qual é o conjunto de solução dessa equação literal aqui? Então, qual é a primeira coisa que nós temos que observar? Os termos da nossa equação aqui, eles são frações. Então, nós temos que fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 5, 3 e 10. O mínimo múltiplo comum entre 5, 3 e 10 é 30. Então, nós temos que colocar o 30 aqui no denominador de cada termo. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar o 30. Próximo passo, nós temos que pegar o 30, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 que multiplica b mais x. Então, eu vou pegar o 6, abrir um parênteses, colocar o b mais x. 30 dividido por 3 é igual a 10. 10 que multiplica b menos x. Então, vai ficar 10, abre parênteses, b menos x. Por último aqui, 30 dividido por 10 é igual a 3. 3 vezes menos x é igual a menos 3x. Agora, como nós temos aqui um denominador comum, nós podemos cancelar o nosso denominador. Vamos copiar o numerador aqui para a gente poder resolver. Então, eu fiquei com 6 que multiplica b mais x, mais 10 que multiplica b menos x, igual a menos 3x. Aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o 6, multiplicar pelo b, pegar o 6 e multiplicar pelo x. Então, 6 vezes b é igual a 6b. 6 vezes mais x é igual a 6x. Aqui no 10 nós temos que fazer a mesma coisa, ó. 10 vezes b é igual a 10b. Mais vezes menos é igual a menos 10 vezes x, 10x. Isso aqui é igual a menos 3x. Agora nós temos que isolar aqui, antes da igualdade, todo mundo que tem o x, que tem a nossa incógnita. Depois da igualdade, a gente coloca os parâmetros e os números que estão sozinhos. Então, eu vou ficar com 6x menos 10x, o menos 3x, o oposto de menos 3x, mais 3x, igual 6b, estava positivo antes da igualdade, o oposto de mais 6b, menos 6b. O mais 10b estava positivo aqui antes da igualdade, o oposto de mais 10b, menos 10b. Vamos continuar aqui no cantinho a nossa equação. 6x menos 10x é igual a menos 4x. Menos 4x mais 3x é igual a menos 1x, ou seja, menos x. Então, menos x igual. Menos 6b menos 10b é igual a menos 16b. Então, menos x igual a menos 16b. Aqui, ó, o número que acompanha o x aqui, ele está negativo, é o menos 1. Então, eu tenho que multiplicar a minha equação por menos 1. Vou ficar com menos x vezes menos 1 é igual a mais x, é igual a x. Então, x vai ser igual a menos 16b vezes menos 1, menos vezes menos, mais. Então, dá mais 16b, ou só 16b. Então, o conjunto de solução aqui dessa nossa equação é o 16b. Vamos resolver agora o nosso quarto exemplo. Sendo x a incógnita, qual é o conjunto de solução aqui dessa equação? Aqui a gente está vendo que nós temos um parênteses, tem um número multiplicando o termo que está dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Fazer o 2 vezes o ax, o 2 vezes b. Então, vamos lá. Vou copiar o 3ax,
Agora eu vou fazer menos 2 vezes ax, menos 2ax. Menos 2 vezes mais b, menos vezes mais, menos 2 vezes b, 2b. Igual a 6b mais x. 6b mais x. Agora eu vou agrupar, antes da igualdade, todo mundo que tem um x, que tem a nossa incógnita. Depois da igualdade, eu deixo os parâmetros com os coeficientes, com os números sozinhos. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui 3ax, então, 3ax, menos 2ax. O mais x, estava aqui depois da igualdade. O oposto de mais x é menos x. Isso vai ser igual a 6b, menos 2b, estava aqui antes da igualdade. O oposto de menos 2b é mais 2b. Agora vamos agrupar aqui, ó. 3ax menos 2ax é igual a 1ax, ou só ax, menos x igual 6b mais 2b igual a 8b. Aqui eu tenho o parâmetro a acompanhado do x menos o x. Como que eu faço para deixar o x sozinho aqui neste caso? Como eu tenho x nesse termo e tenho x aqui nesse termo, eu vou colocar o x em evidência. O que é colocar em evidência? Vou colocar o x aqui do lado de fora, abrir o parênteses. Como eu retirei o x daqui, o que sobrou? Se era ax, sobrou apenas o a. Menos, como aqui era 1x, eu retirei o x e coloquei do lado de fora, sobrou apenas 1. Então, x que multiplica a menos 1 igual a 8b. Agora eu consigo isolar o x, eu consigo deixar ele sozinho. Ele está multiplicando aqui, ó. Então esse a menos 1 vai passar para o outro lado aqui dividindo. Então o x vai ser igual a 8b sobre a menos 1. Essa é a nossa resposta, esse é o nosso conjunto de solução? Ainda não. Por quê? Porque nós sabemos aqui que numa fração, o denominador, ou seja, o número que está embaixo, não pode ser zero. Então, a menos 1, para isso ser igual a zero, só se o a for igual a 1, tá certo? Porque 1 menos 1, 0. Então, o x é esse valor aqui, mas com o a diferente de 1. O a não pode ser 1, porque senão fica 0 no denominador. Então, esse detalhe é importante, você tem que colocar. Então, o conjunto solução aqui da nossa equação é o 8b sobre a menos 1, com a diferente de 1. Nós resolvemos aqui os exemplos sendo x a incógnita. Então, se o seu professor aí pedir para você fazer os exemplos com y sendo a incógnita, com w sendo a incógnita, você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que ao invés de isolar o x, você vai isolar a incógnita que o seu professor pediu aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, não esqueça de clicar no curtir. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para que sempre que eu postar uma videoaula nova, você receba notificação do YouTube. E até a próxima aula!